Este é o Pode Pensar e esta é a série O Balde Pode. Estudo do livro A Técnica Funcional da Lei de Deus. Olá, queridos amigos e amigas do Portal Pensar. Sejam bem-vindos ao 5º episódio da nova série do Balde Pode, em torno do livro A Técnica Funcional da Lei de Deus, do professor Pietro Baldi. Hoje estudaremos o capítulo 4, intitulado Um Mais Avançado Conceito de Deus e da Vida. Aqui quem fala é Thales, e a história da humanidade é todo um diálogo com Deus. Diálogo profundo e completo. Você pegou a minha frase, cara. Eu ia falar exatamente essa. Mas está nos parágrafos que estão pra mim. A história é um diálogo com Deus e eu bato papo com o papai todos os dias. Eu sou Guilherme, aqui de Belo Horizonte, sou vizinho do Thales, e é isso aí, é um diálogo, agora é um triálogo, né, Thales? Porque eu também participo dessa conversa com Deus, é um prazer estar aqui com vocês. Olá, amigos, aqui é Edson de Belo Horizonte, vizinhos aí do Thales e do Guilherme, um grande abraço a todos. Olá, pensadores e pensadoras, é uma alegria estar de novo com vocês, aqui é o Luiz, de Niterói, no Rio de Janeiro, e a minha frase é que a função da presente obra é a de levar Deus para fora das igrejas e das religiões, a fim de colocá-lo de forma racional e positiva diante da ciência. Olá pessoal, aqui é o Neto de Itaperuá. Cara, eu sempre fico por último, não tem condições. mas Jesus falou, os últimos serão os primeiros. O pessoal aí tá tão empolgado aí na conversa com Deus, né, que esqueceu até das gravações. Estamos voltando hoje e esperamos dar continuidade aos nossos episódios. Um grande abraço a todos os ouvintes. Muito obrigado por continuar nos ouvindo. Estudo do livro A Técnica Funcional da Lei de Deus. Capítulo 4. Um mais avançado conceito de Deus e da vida. Quando um leitor apressado vê que o autor volta a determinado argumento, diz: mas ele já tratou disto, está repetindo. Assim fica na superfície. Não compreende que este repetir-se deve-se aos conceitos em torno de um pensamento central, continuamente retomado, porque é o ponto de referência de todos eles. O que parece repetição é antes um aprofundamento, é uma busca de precisão para resolver os problemas enfrentados com maior fidelidade. É um penetrar cada vez mais fundo no pensamento que dirige os fenômenos examinados. Assim, a nossa pesquisa segue um caminho em espiral, buscando aproximar-se cada vez mais do centro daquele pensamento. Este centro é Deus, um infinito, irredutível às nossas dimensões, portanto, para nós, inconcebível na sua essência.
Isso não impede as possibilidades de aproximações sucessivas na tentativa de compreensão daquele pensamento, uma progressiva abertura de nossa mente ao conhecimento, mesmo que o absoluto não seja atingível, porque estamos situados no relativo sempre a caminho, na tentativa de aproximar-nos daquele absoluto. Nestes livros, estamos, pois, a caminho, percorremos um trecho dele, ansiosos sempre por avançar. Então, meus amigos ouvintes, esse parágrafo que a Adri nos leu agora, ele nos remete a uma obra muito interessante, que é a primeira que o Baldi desenvolveu, que chama Grande Síntese. É curioso nós voltarmos a esse livro, porque ela faz uma ligação com todo o processo que o Baldi fez, até esse capítulo aqui da técnica funcional da lei de Deus, que o Baldi segue o mesmo caminho proposto, né, em toda a obra. Aí eu vou ler um pequeno trecho para que vocês possam ver como é que é semelhante ao que ele narra nesse parágrafo. Aí no capítulo 6, Monismo, do livro A Grande Síntese, no iniciozinho está escrito assim: que o vosso pensamento para esse centro, nessa exposição parta periferia e vou para o interior da matéria, que é a realidade dos vossos sentidos para o espírito, que contém uma realidade mais verdadeira e mais elevada. Avanço, seguindo uma espiral que gradualmente aperta suas volutas concêntricas, e, se passo de novo pela mesma ordem de ideias, toca o raio que parte do centro num ponto cada vez mais próximo dele. Então, meus queridos amigos, qual que é a necessidade de nos aproximarmos cada vez mais do entendimento de Deus, da sua lei? O trabalho que o Baldi desenvolveu em sua obra, ele concentrou tudo nesse centro que ele coloca aqui. E à medida que ele vai passando por esse centro, né, ele vai se aproximando e vai criando uma precisão com relação aos conceitos que ele desenvolve. Então, qual que é a necessidade? A necessidade está exatamente nisso, na confiabilidade do que nós estamos tratando. Quando vamos desempenhar algum trabalho ou fazer alguma atividade, é estritamente importante nós desenvolvermos as questões gerais da coisa que a gente vai realizar. Por exemplo, se a gente vai fazer uma viagem, a gente precisa desenvolver as questões do destino, da partida, do caminho, questões macras que descrevem todo o processo. O que nós vamos levar, né? O que a gente vai levar, né? Aí já é uma questão mais de particularidade, né? De quanto que a gente vai gastar, onde a gente vai se hospedar, com quem vai com a gente, mas essas questões macras são importantes a gente ter um cuidado inicial, porque elas criam a nossa bússola, né, nosso norte, para que a gente possa saber qual caminho que a gente está trilhando, qual direção que a gente está seguindo. Então, Deus é exatamente isso. É importante a gente ter essas questões, saber qual que é o nosso entendimento de Deus, qual que é a nossa necessidade de Deus, para que a gente possa direcionar, consequentemente, nossa vida em relação a essas questões. A gente vê aí, né, a gente mesmo também já passa por isso, né, a gente tomar decisões na nossa vida sem ter esses conhecimentos prévios, sem ter essa preocupação de organização prévia, né, em relação à nossa vida, em relação a esses conceitos de Deus, né. É interessante que o ouvinte, né, tenha essa preocupação de forma prima, né, que pense a respeito da sua essência, né, de Deus interno, da imanência, da transcendência, para que ele possa, com isso, organizar a sua vida em relação a essas questões macras, né, máximas, que, consequentemente, a vida segue esses princípios. É isso aí, Edson, isso me lembrou a questão do destino, que muitas vezes o que o Baldi fala, a gente se preocupa com aquilo que é temporário e esquece do que realmente vai ser necessário para nós ao término, né, ou digamos assim, nem ao término, né, mas assim,
Logo Durante no princípio dessa jornada, porque se você pensar, o tempo de uma vida é muito estreito em relação à eternidade. E muitas vezes a gente faz assim, a maioria das pessoas faz a opção por carregar consigo coisas que são absolutamente supérfluas, né? Então, se a gente fizesse a opção por aquilo que é eterno, a gente, em vez de, por exemplo, trabalhar tanto, com tanto afinco para ter bens, trabalharia para ter mais desapego, porque o desapego é algo que a gente carrega com a gente independente do momento da jornada em que a gente está, né? E a posse dos bens, logo no início, no fim da nossa vida física, a gente já tem que deixar para trás. Só para dar um exemplo. Exatamente. É legal nesse trecho, dentro desse contexto que o Ellison trouxe, é que a obra de Ubaldi, assim como a vida, a evolução, né, ela segue uma espiral que a gente pode ter uma imagem como um funil, uma casquinha de sorvete, né? Ela vai sempre girando ali e abrindo, crescendo cada vez mais. Só que ela nunca perde o centro, que é Deus. Na verdade, esse abrir é se aproximar cada vez mais de Deus. Então, quando a gente lê a obra de Ubaldi assim, a gente vai vendo que ele sempre retorna a um ponto, e o que parece ser uma repetição, na verdade, é um aprofundamento daquele ponto, né? E isso é muito interessante a gente perceber na obra, e também com uma certa maturação do pensamento, da consciência, a gente vai, é claro que de maneira ainda assim inconstante, percebendo isso na nossa vida, né? Como que as coisas vão e voltam, só que num ponto mais profundo, e com isso a gente vai caminhando e entendendo melhor a nossa própria vida, né? Essa vida mais profunda diante aqui dessa vida material. Isso é muito interessante. Sim. Só para ilustrar essa questão do movimento em espiral em torno de um mesmo tema, se um estudante, né, decidir cursar uma faculdade de física, por exemplo, né, na 8ª série ele vai ter primeiro contato com as leis de Newton, da mecânica. Depois, no ensino médio, primeiro ano, ele vai estudar cinemática, dinâmica, vai estudar de novo lei de Newton de um modo mais aprofundado. Depois, quando ele começar a faculdade, ele vai ter a Física 1, Fundamentos de Mecânica, onde ele vai estudar de novo leis de Newton, movimento, etc. Lá por volta do 4º, 5º período do curso, ele vai cursar matéria mecânica 1, depois a matéria mecânica 2. E se ele for fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, ele vai estudar uma matéria que se chama mecânica analítica. Então, eu devo ter citado aqui acho que uns 5 ou 6 momentos diferentes em que a pessoa vai passar pelo mesmo conteúdo e em nenhum momento ela vai estar repetindo ideias, né? Ela vai estar sempre girando em torno de um mesmo núcleo, mas sempre com um olhar mais profundo, mais amadurecido, com maior capacidade de penetração. Então, isso que às vezes a obra de Ubaldi, a gente escuta em alguns momentos se fazer alusão de que ela é uma obra que repete ideias. Na verdade, a gente tem entendido que é um convite constante que ele faz para que a gente sempre renove o olhar para o mesmo fenômeno, objeto que a gente está observando. E no caso específico da obra que ele tanto frisa, a concepção de Deus, né? Como que é importante a gente penetrar cada vez mais em profundidade no sentido de Deus que é concebível para nós em cada instante da evolução. Thales, a gente costuma muito falar que a obra de Ubaldi ela é cristocêntrica, né? Mas na verdade, assim, se a gente for realmente levar em consideração essa questão, né, dessa excentricidade aí da obra, a gente poderia falar que ela é deuscêntrica, né? Ou então a lei, né? A lei de Deus é o centro aí, né? O pensamento que a gente sempre faz nessas trajetórias espiraloides aí, né? O centro aí tá Deus, né? Que é o ponto-chave, né? De todo o processo que ele desenvolve na sua obra. Aí, só trazer uma coisinha a mais aqui com relação a essa questão da espiral, né? Que o Luiz comentou e a gente está conversando a respeito. Olha só o que Leon Denis fala no livro O Grande Enigma, capítulo 15. A lei circular preside a todos os movimentos do mundo. Regem as evoluções da natureza, as da história da humanidade. Cada ser gravita em um círculo. Cada vida descreve um círculo. Toda a história humana se divide em ciclo.
Todo ser já existiu, renasce e sobe. Evolve assim em uma espiral, cujas órbitas vão aumentando cada vez mais. Que legal, hein, Edson? Muito legal. E você lembrou daquela mandala que eu te mostrei quando você leu isso? A mandala? Não associei não, Guilherme. O que você viu em relação a ela? Eu mostrei, até o pessoal aí não sabe, né, nem os ouvintes, mas a gente está desenvolvendo um trabalho a partir também do Portal C, do Portal Pensar, que chama Conexão e Liderança com o Coração. Ele é baseado numa figura geométrica também, que é uma mandala baseada em geometria sagrada, que chama Flor da Vida. Se os ouvintes colocarem aí, vão ver que essa questão do círculo, né? Do vazio no centro, da periferia, tem muito da obra do Ubaldi que faz referência a essa questão dessa geometria, né? E uma das narrativas ou dos gêneros literários que tem na Bíblia também é esse estilo de narrativa circular, né? Que volta ao mesmo ponto, com profundidades diferentes. Então é bem legal porque toda a obra do Ubaldi pode ser lida também no seu aspecto geométrico. E nesse caso a espiral e os círculos e essa geometria tem muita relação. Muito bacana aqui seu comentário do Ellison também, com essa leitura do Leon Denis. E agora a gente vai dar continuidade com a leitura da nossa amiga Adriana. Já conquistamos o conceito de sistema e antissistema, aos quais nos referimos continuamente e que nos orientam a cada passo. Conhecemos o esquema fundamental da estrutura de nosso universo físico, dinâmico e espiritual. Com esta bússola nas mãos, podemos saber em cada ponto de nossa navegação, no oceano do desconhecido, onde está o norte e assim dirigir nossa busca com mais segurança. Cada problema pode, de saída, já ser colocado com uma aproximação mais segura de verdade e probabilidade de solução, diverso do cego método da tentativa. Isto acontece porque não se parte da dúvida e do desconhecido, mas de um princípio universal de base já demonstrado e aceito. Pelos argumentos tratados, o leitor poderá deduzir que esses sejam livros de filosofia distantes, pois da realidade da vida. No entanto, estes livros estão bem ligados à vida, uma vez que não ficam na superfície, mas a penetram em profundidade. O conceito de Deus que aqui expomos revoluciona o velho pensamento religioso, enquanto permite a análise científica dos problemas teológicos, enfrentando-os com método de pesquisa científica. Podemos assim, no capítulo precedente, falar de uma religião científica unitária. Não se trata de elucubrações teóricas ociosas. Se quisermos salvar as religiões, é preciso encontrar um Deus que os ateus não possam negar, como negam facilmente o antropomórfico Deus atual. Eu queria destacar nesse trecho, né, da leitura da Adriana, essa frase em que ele fala que esses livros estão bem ligados à vida, uma vez que não ficam na superfície, mas penetram em profundidade. Eu quero fazer uma comparação com a nossa ciência atual, né? Existem vários setores da ciência e um deles é a física quântica, né, que penetra bem profundamente na matéria. E para algumas pessoas a física quântica é tida como loucura, né? Porque quando você começa a chegar em certos cálculos e penetrar na matéria, fica bem difícil para algumas mentes realmente, né? Para algumas pessoas que não têm um conhecimento prévio dos conceitos. E a ciência evolui dessa forma, né? Penetrando cada vez mais na matéria. E da mesma forma a religião ela tem que evoluir, né? E evoluir
penetrando nas ideias, né? E Pietro Baldi ele faz justamente isso, ele penetra cada vez mais nas leis de Deus, de forma que para algumas pessoas que ficam na superficialidade da religião, elas acham isso distante da realidade, mas para quem estuda, assim, para quem se aprofunda, isso é uma coisa que nos liga mais a Deus, né? Como é o conceito desse capítulo, né? O Baldi ele nos aproxima da mesma forma que a ciência ela penetra a matéria, o Baldi penetra cada vez mais nessa lei divina. E um outro trecho já no final desse parágrafo, em que ele fala: se quisermos salvar as religiões, é preciso encontrar um Deus que os ateus não possam negar, como negam facilmente o antropomórfico Deus atual. Quer dizer, Deus, né, não é incompreensível, não é para os cientistas atuais, né? Não é um Deus antropomórfico, esse Deus essa visão de Deus que o Baldi nos traz, que a doutrina espírita nos traz, né, através de Allan Kardec. A doutrina espírita ela avançou bastante no conceito de Deus. É um Deus inteligência, é um Deus ação, sim, lei, né? Já também, de uma certa maneira, tirando essa feição humana da divindade. Então talvez muitos cientistas negam assim a existência de Deus, né? Dessa ideia antiga, mas eu garanto que se alguns trabalharem em contato com essas obras de Ubaldi, né, e a visão de Deus que ele nos traz, com certeza não vão se surpreender e ver que está totalmente de acordo com o que a ciência vem nos trazendo, né? Principalmente essa revelação de Ubaldi da queda, né, de alguns defeitos que já conseguimos encontrar no universo, alguns defeitos que eles apontam como os defeitos da obra divina, mas que na realidade o Ubaldi já explica tudo isso na sua obra, né? Então, Neto, interessante esse comparativo que você fez entre a ciência, a física quântica, os que não acreditam, também assim na religião, também assim com o Baldi, né? Porque ele traz um texto aqui muito interessante. Ele diz assim: já conquistamos o conceito de sistema e antissistema, aos quais nos referimos continuamente e que nos orientam a cada passo, né? O ouvinte já deve ter ouvido a gente falar disso aqui na própria série da técnica funcional, da lei de Deus, como também no Ouvidos ao Mistério, né? Se não, dá um pulinho lá, ouve a série Ouvidos ao Mistério, que você vai entender esses conceitos de maneira mais profunda. E ele diz assim também: conhecemos o esquema fundamental da estrutura do nosso universo físico, dinâmico e espiritual. Então é interessante que para o Baldi, esses conceitos eles já estão prontos, né? Então quando a gente fala, o Baldi falou muito pouco sobre reencarnação, né? Ele chama até de paligenesia, se eu não me engano, e ele trata muito pouco desses conceitos, porque para isso ele já tinha certeza absoluta disso, né? Então, para um religioso ou até mesmo para um ateu, em que ele nunca parou para pensar, para se aprofundar nesses conceitos, né, a obra de Ubaldi é altamente transcendente, né? Não vai conseguir pegar aqui e extrair muita coisa, né? Porque ele ainda está discutindo: será que existe vida após a morte? Né? Será que os mundos são habitados realmente? Né? Será que Deus existe? Então como você fez esse comparativo com a física quântica, né? E os que não entendem de ciência, que é até o meu caso. É difícil compreender isso tudo aqui, né? É preciso que haja uma expansão mesmo da mente, né? Que deixe o ego um pouco de lado, para que esses conceitos aos poucos vão se interiorizando no ser, né? No pensamento, na consciência. E esse comparativo é muito interessante. Luiz, o fato é que o indivíduo ele tem que estar já de alguma maneira avançado na pesquisa transcendental dele, né? Não é para o neófito, para a pessoa que está começando. Sim. Eu queria só aduzir uma coisa na outra fala do Neto, digamos assim, complementando essa questão de uma visão menos antropomórfica de Deus. Meu entendimento é que aqueles indivíduos mais maduros de todas as religiões já têm esse conceito, né? As religiões nos seus fundamentos, todas elas, né? A doutrina católica, né? O protestantismo, as religiões orientais, o hinduísmo, o budismo, e todas elas, a ideia de um Deus que transcende muito o aspecto humano, né? Que está totalmente fora dos domínios, né? Do aspecto humano somente.
A questão são os devotos e os fiéis, digamos assim, são as massas que emprestam a Deus uma feição humana, não as teologias, né? As teologias já superaram esse aspecto, todas elas. Realmente são as massas que produzem esse efeito de emprestar a Deus os defeitos e as qualidades humanas. Bacana, pessoal, tudo que vocês comentaram, e isso que o Luiz Felipe chamou a atenção com relação aos conceitos de sistema e antissistema, pelo menos ao meu ver, quando eu li o capítulo na íntegra, me parece que o Baldi dá a entender que esses conceitos são chaves diretivas para esse entendimento mais profundo de Deus que ele quer apresentar. E é bonito quando ele fala, já conquistamos o conceito de sistema e antissistema. Ele fala como se fosse um grande trunfo mesmo, conseguir alcançar essas concepções, adquirir a certeza delas e elas se tornarem uma espécie de GPS que vão nortear todos os nossos raciocínios e todas as nossas pesquisas nessa direção que ele aponta para a gente em relação a Deus. Então eu acho isso fundamental, e ele vai desenvolver ao longo do capítulo como que essa visão da contraposição do antissistema e do sistema estão presentes na ideia que ele está apresentando como um conceito mais avançado de Deus. Com relação ao papel da ciência na questão da revelação, né, e do acesso às verdades espirituais, eu queria só trazer um trechinho do livro Nos Domínios da Mediunidade, do espírito André Luiz, prefaciado por Emmanuel. Emmanuel faz um comentário, só queria frisar um trechinho. Químicos e físicos, geômetras e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do espírito, porque, como consequência de seus porfiados estudos, o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer por falta de matéria, a base que lhes assegurava as especulações negativistas. Então é esse caminho mesmo que o Baldi tenta apresentar, né? Um caminho em que o alcance da verdade de Deus, ele é tão natural, ele é tão presente em tudo, que naturalmente o trabalho dos cientistas vai desembocar nisso também. Verdade, né? Eu lembro do Crispim falando pra gente em algum podcast aqui da série A Lei de Deus, onde ele fala que os materialistas já não podem nem mais se considerarem materialistas, né? Porque a matéria já é tão abstrata que o certo seria eles se intitulassem abstatristas, né? Exatamente. Eu acho que essa negação da ciência, né, é um propósito divino também, porque vocês não acham que a ciência ela iria continuar caminhando se não fosse esses caras que negam a Deus e querem provar que ele não existe? De certa forma, talvez cheguem a provar que ele existe, né? Vocês acham que a ciência seria a mesma se assim, eles se rendessem e não se rendessem à ideia que Deus existe, mas que não tivesse prova dessa ideia? Entendeu? Eu acredito que a ciência seria completamente diferente, Neto. Até porque o olhar, a orientação do olhar daquele que crê e compreende é diferente daquele que duvida e ainda não compreende. Ele busca coisas diferentes, né? A rota escolhida é outra. Eu acho que a ciência avançaria muito se ela buscasse com mais fé, com mais compreensão em relação às realidades transcendentes da vida, a presença da consciência na matéria, o reconhecimento desse fenômeno, né, da consciência em tudo, e na verdade, por simples analogia, a ciência deveria reconhecer isso, né? Ou seja, todo fenômeno apresenta uma causa e uma consciência que a precede, todo fenômeno é orientado de alguma maneira dessa forma, né? Mas isso não é o tema do nosso podcast, enfim. Não, mas é verdade, ela tomaria outro rumo, né? Mais uma coisa que eu queria destacar por último aqui no quarto parágrafo, né, o Baldi fala que a aceitação de tais conceitos diretivos implica na formação de uma estrutura mental diversa da atual, da qual deriva uma ética também diferente, e desta um modo também diverso do comportamento. Quer dizer, eu observando isso na minha vida, né, de como mudou, o que foi que mudou na minha vida com esse conhecimento que o Baldi me traz, né, é que antes eu buscava a evolução espiritual como fosse algo que eu devia acumular cada vez mais conhecimento e buscar cada vez mais crescer em termos de absorver e se tornar um espírito, assim, vamos dizer, e se tornando um espírito superior
de acordo com o conhecimento que eu vou adquirindo com o estudo, com tudo isso, mas eu percebo que na obra de Ubaldi esse conhecimento já está todo dentro de mim, né? Só preciso acessar, porque Deus me criou de uma certa forma já com esse conhecimento, né? E é justamente a questão da queda que me fez emborcar todo esse conhecimento, me tornando um espírito que é ignorante, que dorme, que encobriu todo esse conhecimento com o processo da queda. Então, o Ubaldi, ele mudou totalmente a minha vida, o modo como eu encaro a vida e a evolução espiritual, porque agora eu busco dentro de mim mesmo e sei que Deus e eu somos um, e o problema de eu não ser ainda uma pessoa boa e não ser espiritualizado é porque eu emborco todas as qualidades que Deus me deu, né? Que Deus está me dando a toda hora, mas só que eu escolho negá-lo, né? Eu escolho emborcar essas qualidades, né? Porque no momento que eu quiser me transformar, essa transformação ela vai acontecer. Ô Neto, eu acho que é sensacional esse conceito de Deus presente em nossa vida, né? Isso é transformador. Isso promove um despertamento muito grande para o ser, né? Para a criatura, né? Que está ali vivendo até certo momento de forma aleatória, e aí descobre em um certo momento que tudo está organizado, muito bem organizado, e que caminha para um alvo, que é o próprio Pai, que é nosso Criador, né? Que é Deus. A própria negação de Deus é uma afirmação, né? Você não nega aquilo que não existe, você nega aquilo que existe, né? Uma vez foi perguntado para Einstein, um rabino, né, de Nova York, perguntou para Einstein se ele acreditava em Deus. E aí o Einstein respondeu mais ou menos da seguinte forma, né? Acredito no Deus de Spinoza, que se revela por si mesmo na harmonia de tudo o que existe, e não no Deus que se interessa pelo destino e pelas ações dos homens. Ou seja, né, e quando a gente vai lá pesquisar a respeito desse Deus de Spinoza, a gente vê que é um Deus que se manifesta de forma harmônica na natureza, que busca o bem, né, as boas ações, né? Ou seja, a gente vê nessa fala de Einstein uma ruptura com o conceito de um Deus que se vinga, né, de um filho que faz coisa contrária ao que ele pede, né? É uma ruptura de uns conceitos religiosos, né, de dominação, né, de fazer com que as pessoas se sintam, né, dominadas com aquele conhecimento, né, aquela detenção de conhecimento que as religiões tinham em certa época, né. O cientista, ele, de certa forma, é uma pessoa um pouco mais desperta, curiosa, né, e ele já tem uma crítica a ser feita, né, ele é crítico por natureza. Então, quando ele vê uma coisa que está sendo usada para manipular, ele, de certa forma, nega, né, isso. Infelizmente, a ideia de Deus foi usada dessa forma, né? E a gente agora, nesse momento, está voltando a corrigir isso, né? Está fazendo a volta para melhorar esse tipo de pensamento a respeito, né? Colocando Deus presente na nossa vida, porque faz parte da criação, né? O monismo está aí para isso, né? E o Deus de Spinoza é diferente mesmo, viu, Elis? Até aproveitar aqui para mandar um abraço pro Clairton, que esses dias a gente trocou uma ideia e ele mandou aqui, ó: saudações, Guilherme, é muita coisa boa para estudar mesmo. Estou na onda de Spinoza. Ele está superando todas as expectativas. Um abraço, viu, Tom? Fica com Deus aí, e a gente espera poder gravar em breve aí, quem sabe sobre Spinoza também. Bacana, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa leitura com a nossa amiga Adriana. Assim a obra é feita de um único pensamento, sempre mais aprofundado. Este pensamento é a lei. Aproximamo-nos dele em 2 momentos. Primeiro para conhecê-lo, depois para obedecer-lhe. Conhecê-lo é importantíssimo, porque isso nos faz evitar os erros que são causa de nossas dores. Se este conhecimento não é adquirido por esforço da mente, devemos conquistá-lo à custa de sofrimentos.
Ninguém pode escapar da obediência à lei sem pagar as consequências. O objetivo da obra é iluminar, ensinando com métodos de compreensão menos duros que os de semelhante escola. A arte de viver consiste no desenvolvimento da inteligência para compreender mais a lei. Compreender mais serve não só para obedecer-lhe melhor, como também para viver melhor e sofrer menos. O nosso objetivo é prático e utilitário. Encontramo-nos diante de um fato positivo. A lei resiste como um muro contra toda desordem. Atenta à sua integridade, resiste contra quem ameaça desequilibrá-la. Essa lei não é uma coisa longínqua e genérica. Nos seus princípios fundamentais, é como uma árvore feita de um tronco central, de que partem muitos ramos e uma infinidade de folhas. Assim, a lei geral se subdivide em muitas leis menores, que são tantas quantas são as formas dos seres e dos fenômenos. Estes se reagrupam segundo o ramo de que derivam, mas por outro lado, subdividem-se até chegar nos mínimos particulares que encontramos na realidade. É preciso aprender a mover-se com disciplina, respeitando as normas estabelecidas por essa ordem inviolável dentro da qual estamos situados. Ignorá-la significa sofrer depois. Só com conhecimento e obediência se pode evitar a dor. Eis o que a obra quer ensinar. É inevitável, portanto, girar continuamente em torno do ponto central, a lei, a qual pode assumir 1000 formas e aspectos segundo o problema particular submetido a exame, dando lugar a um tratamento estritamente unitário, embora subdividido em inumeráveis particulares. Bom, nessa primeira leitura aí da Adriana, pessoal, a gente percebe que o objetivo da compreensão da lei é para lhe dar, na sequência, obediência. E isso tem um sentido prático para nós muito, muito profundo. A gente percebe que o homem muitas vezes age por ignorar a lei que rege o movimento, né, da sua própria vontade. Ele acredita estar inovando muitas vezes na liberdade, mas age por absoluto determinismo do seu erro primordial, né? O Ubaldi mostra constantemente na obra dele que o drama da queda reverbera e se repete em todo o universo, constantemente modelando o egoísmo do homem, a sua própria vontade, visando o benefício próprio em detrimento dos demais. E esse erro ele tem várias nuances, assim como a lei, como nos diz o Ubaldi aqui, da diversidade de manifestação da lei, esse erro primordial também tem 1000 manifestações diferentes, e ele vai degenerando nos vícios humanos de toda sorte, começando com o poder, né, como o Crispim nos fala lá, e vai para carência, egoísmo, medo, culpa, e vai adquirindo facetas e combinações múltiplas, mas sempre originárias do mesmo erro primordial. Assim como a lei também, que é a lei de amor, acima de tudo, vai tendo manifestações múltiplas. Ô, Guilherme, uma coisa que eu achei interessante é o Ubaldi exemplificando, né, a lei como uma árvore. Essa exemplificação que o Ubaldi traz é interessantíssima, porque hoje na ciência a gente busca muito encontrar as leis, né, que regem os fenômenos que são estudados. E quando a gente para e observa essa fala que o Ubaldi traz, de que a árvore pode ser exemplificada pela lei, né, a lei sendo o tronco central, a lei maior lá, a lei de Deus, e ela se divide, né, se espalha em ramos, em troncos, né, menores, até as folhas. É interessante porque isso corrobora muito com o que a ciência busca, né, de encontrar uma lei única, né, a respeito do eletromagnetismo, da lei da gravidade, a força forte, né, e a força fraca, né, enfim. Isso corrobora, fazendo que o processo que a ciência está buscando vai de encontro com o que o Ubaldi coloca, né? Que a lei ela se particulariza
para conseguir abarcar com tudo com o que ocorre em questão de manifestação do ser na vida, né, nas coisas. É muito interessante a gente fazer essa análise, né, essa comparação. E ela vai se diferenciando ao nível de cada fenômeno, né, Elson? Assim, só pra gente pegar aqui uma ideia, a lei de amor, que é de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, ela forma todo o corpo da árvore. O mais são diferenciações dessa lei e especializações dela. A gente poderia destacar talvez 7 troncos ou 7 galhos grandes que se separam do tronco, que nós estamos usando inclusive no trabalho de conexão e liderança com o coração, que vamos falar aqui, se vocês quiserem anotar aí, são 7. A gente não vai especificar porque também não é o tema do podcast, mas só para a gente ter uma ideia, tá? A lei de unidade, a lei de dualidade, lei de trindade, lei de reprodução, lei de diferenciação, lei de nucleação e coletivização e lei de hierarquização. Então são 7 grandes leis que vão se diferenciando em princípios, em leis menores, até o nível de cada indivíduo, de cada relação. O interessante, Gui, é que você falou aí do amor, né, como essa lei central, e tem uma fala do próprio Emmanuel, se eu não me engano é no livro Emmanuel mesmo, onde ele vai colocar, por exemplo, o amor e a gravidade como forças que têm o mesmo princípio, né, que é de atração, né? O amor, ela também ao mesmo tempo é de repulsão, né? Acredito que a gravidade também. Então, assim, são o mesmo princípio, só que em estágios de evolução diferente, né? E isso se dá em vários processos, né? Isso é muito interessante da gente ir observando. Sim, é verdade. Vale lembrar que o Baldi sempre retoma a ideia na obra dele de que o universo é regido por um esquema de tipo único, né? Ele usa essa expressão em várias situações. E que claramente, a depender de cada contexto, de cada fenômeno, ela vai apresentar uma diferenciação. Mas é a estrutura do fractal, né? A parte está no todo, o todo está na parte. Tudo que existe está imerso nessa lei. Não podemos, pois, ir de encontro a ela a cada passo. Devemos compreender que a finalidade da vida é redimir-se da dor, efeito da revolta, e só se consegue através da evolução. Se num primeiro momento a revolta contra a ordem do sistema gerou o caos do antissistema, num segundo momento a disciplina da ordem deve reconstituí-lo tal como nasceu no sistema. Sabemos que o fio condutor do caminho da existência é constituído dos seguintes termos, reunidos no mesmo ciclo: ordem no sistema, revolta, involução, até a dispersão daquela ordem no caos do antissistema, estado de ignorância, erro, dor, experiência, conhecimento, obediência, retorno à ordem do sistema. Assim o ciclo se fecha, tornando ao ponto de partida. Eis que a lei da existência é o avançar em direção ao sistema, ao longo do caminho da evolução. Em continuação à sequência de temáticas que o Baldi apresenta, conforme a nossa amiga Adriana leu para nós, o Baldi diz o seguinte: tudo que existe está imerso na lei. Não podemos, pois, ir de encontro a ela a cada passo. Devemos compreender que a finalidade da vida é redimir-se da dor, efeito da revolta, e só se consegue isso através da evolução. Achei muito forte essa frase, né? Qual que é o sentido da vida? É uma questão que está presente em tantas filosofias, né, em tantos momentos da história da humanidade, e o Baldi escreve aqui de um jeito bem objetivo, bem direto. Precisamos compreender que a finalidade da vida é de redimir-nos da dor, e essa dor é efeito da revolta. E aí, novamente, ele vai fazer alusão aos conceitos de sistema e antissistema, porque na concepção baldiana foi a revolta do ser em relação à proposta de Deus na criação original, na dita criação original, que do sistema acaba se gerando o antissistema por deliberação da criatura que não soube se submeter
a ordem proposta por Deus, que quis ser maior do que Deus. E ele faz um fluxogramazinho do binômio involução-evolução bem interessante, né? Que começa com ordem e termina com ordem. Então, se a gente imaginar aí numa sequência, ordem do lado esquerdo, ordem do lado direito. E no meio começa da seguinte forma: tem ordem no sistema, tem a revolta, leva ao processo de involução, o que gera caos do antissistema, que é a ignorância, que leva ao erro, o erro leva à dor e experiência, que leva ao conhecimento, que leva então à obediência e que vai então reconstituir a ordem do sistema. Exatamente, Gui. Assim o ciclo se fecha, tornando ao ponto de partida, né? Segundo o Baldi. Eis que a lei da existência é o avançar em direção ao S, ao longo do caminho da evolução. Essa é a lei que coordena o movimento de todos nós. E ele vai dizer que justamente se a gente se move, ou se a gente se inteira dessa realidade, e assume a forma mental de entender que nós estamos num processo de reconstrução, todo mundo no mesmo barco, todo mundo copartícipe, né, do grande motim. Então as separações que a gente costumeiramente usa, elas perdem sentido. A separação de ciência e fé, a separação de crença e descrença, a separação de materialismo e religião, nada disso interessa. Não só eles perdem importância, Thales, como eles ressaltam e manifestam a própria razão de ser do nosso universo caótico, né? Então ele se torna, digamos assim, uma comprovação desagradável da nossa própria inferioridade, ou seja, em vez de ser o processo natural da evolução, passa a ser uma obstinação no erro. E isso faz com que a gente avance muito mais decididamente em abandonar esses hábitos do que, né, persistir neles, né? Interessante que nessa leitura feita dessa questão do ciclo, né, que começou com a ordem no S, depois a revolta, a involução, né, que já foi lido. Interessante que esse estado de ignorância a qual o ser foi arremetido, né, que dentro da doutrina espírita é conhecido como simples e ignorante, o Baldi vem evidenciar uma coisa que a gente nunca tinha parado para pensar muito, é que a ignorância ela só pode levar ao erro, né? É quase inconcebível da ignorância sair acertos contínuos, né? Pode ser até que saia alguma coisa de acerto, mas o erro ele vai sair sem dúvida, porque o ser é ignorante, né? Ele não sabe, ele vai ter que experimentar, né? Ele vai ali meio que às cegas, e aí só a partir dessa experimentação que ele vai, através do erro, através da dor, ele vai ganhar a experiência, aí ele vai conhecer, que foi o que o Gui falou agora há pouco, e aí só depois de conhecer a lei, os processos divinos, é que ele vai passar a obedecer. Isso é muito interessante. Luiz, é interessante conectar esse raciocínio do Baldi com aquela ideia da evolução biológica do homem, do forte para o astuto e do astuto para o espiritualizado, né, que é uma consequência biológica. Isso. E ele fala nesse capítulo que a gente está estudando, ele fala assim, a revolução profunda que ocorrerá antes de tudo no cérebro humano. Então o homem ele vai ficando cada vez mais intolerante e mais consciente em relação ao processo de dor, né? Ele fica intolerante no sentido positivo, à medida que ele persiste na dor, ele começa a ficar intolerante a esse processo e começa a buscar caminhos mais eficientes para poder contornar a dor, e um desses caminhos é o de colaborar com seus irmãos, é o de amar, é o de tolerar, enfim, é o de exercitar, né, o evangelho cada vez mais, que é uma norma de conduta universal. Exatamente. Uma realidade biológica de um plano superior, né? Exatamente. O cérebro do homem, todos os seus centros vitais, né, os chakras, toda a regulação hormonal do homem, ela vai cada vez tendo menos tolerância aos erros constantes que levam à dor e produzem a dor, né? Então, você vê que hoje o pessoal já começa a pesquisar a respiração para controlar o nível de cortisol, por exemplo, porque o cortisol, que é um hormônio do estresse, passa a ser um inimigo do homem, porque se ele está no trânsito e o tempo inteiro ele está irritado, ele começa a desenvolver doenças, ele tem que buscar alguma coisa para poder contornar essa dor.
E aí ele então descobre a respiração, descobrindo a respiração ele descobre um estado de paz interior mais profundo, de maior tolerância. Então é uma mudança que não é só no cérebro, mas no organismo inteiro, né? Sim, com certeza. E acho que uma síntese disso que vocês falaram, o próprio Baldi apresenta no livro A Grande Síntese. Ele diz mais ou menos o seguinte, que a dor promove a evolução, que por sua vez elimina a dor. Então a dor existe com o objetivo apenas de ser eliminada. Ela é aquele grande motivador, né? Aquela força propulsora do nosso caminhar. E assim, Thales, vale a gente deixar alguma coisa prática, porque você que está ouvindo a gente aí, você está às vezes no carro. Então, se você leva uma fechada, o trânsito é estressante, você pode buscar vários caminhos, e muitas pessoas buscam. O de buzinar de volta, o de xingar, e ela percebe que ela só colhe resultados progressivamente piores nessa linha. Depois de um tempo, às vezes que demora mais de uma encarnação, a pessoa vai se cansando. O cérebro dela vai registrando como se fosse um rato de laboratório. A verdade é essa, nós somos ratinhos de laboratório e a gente vai tomando tanto choque, igual o ratinho ele vai sendo condicionado pelos choques, só que os choques, no nosso caso, muitas vezes não são físicos, são psicológicos, né? Porque nós já estamos não mais no aspecto da força, já estamos trabalhando o aspecto da astúcia, e a astúcia leva choques psicológicos constantes. Então você que está no carro aí, você está estressado, você está sentindo essas tensões do dia a dia, né? A gente está dando o exemplo do trânsito, mas você imagina, estende isso para o seu trabalho, para sua família, aí você vai ver que a aplicação do evangelho torna-se uma vantagem prática para você buscar minimizar a dor na sua vida. Quando se assume esta forma mental, a separação entre ciência e fé, entre materialismo e religião, entre ateu e crente, perde a importância. Vê-se então, qualquer que seja nosso comportamento mental, que a lei funciona igualmente para todos. O ateu vive imerso no pensamento de Deus, tal como o crente. O homem de ciência não faz outra coisa senão estudar esse pensamento numa de suas ramificações. Ele observa o seu funcionamento e sabe que se não lhe segue com exatidão as regras, em leis invioláveis estabelecidas pelo pensamento divino, o resultado que vai obter será um desastre. Quando o cientista quer enviar um míssil à Lua, deve estudar todas as regras que aquele pensamento estabeleceu e deve obedecer-lhe para não ver destruídos os seus mecanismos. A lei, com os fatos, fala claro. Se o médico não observa as leis do funcionamento do organismo, mata o doente. Se o engenheiro não respeita as leis da gravidade, de equilíbrio, de resistência dos materiais e etc., a sua construção cai. Se o indivíduo pratica o mal, acreditando que vai ter recompensa, este mal termina por voltar-se contra ele mesmo. O ateu vive imerso no pensamento de Deus, tal como o crente. O homem de ciência não faz outra coisa senão estudar esse pensamento numa de suas ramificações. Isso nos faz pensar numa concepção de religião, como já discutimos em capítulos anteriores, numa concepção científica de religião, uma concepção positiva. O que você acha disso, Luiz? Exatamente, né? Ele vai dizer um pouco mais para frente que o ateísmo ele não é contra Deus, ele é mais anticlerical, né? Com essa concepção eclesiástica de Deus, né? Essa concepção de um Deus antropomórfico, de um Deus que é usado para manipular, né? De um Deus que é vingativo, enfim, né? O homem de ciência que estuda os conceitos, que se aprofunda, ele olha para isso, ele não consegue conceber
esse Deus, né? Não faz sentido nenhum para ele. Então ele acaba negando esse Deus. Mas se ele for um pouco mais sensível e observar os próprios fenômenos da vida, né, que na verdade é o que o cientista faz, né, ele pega e observa os fenômenos, né, a lei da gravidade, lá, né, quando conseguiu ser medida por Newton, quer dizer, ela sempre existiu, né, não foi ele que inventou. Era uma lei ali que já existia, sempre existiu desde o início da formação do universo, existe a gravidade. Mas ele conseguiu aqui no nosso planeta calcular, né, qual é essa aceleração da gravidade no planeta, enfim. Então, são conceitos que a ciência daqui a pouco vai começar a penetrar, já está penetrando, como a gente disse lá no início, com a física quântica e com outros tipos de ciência. Ela vai começar a penetrar no que hoje é mistério, né, no que hoje tange somente ao campo da religião. Então ela vai começar a ver Deus como esse centro, né, como essa lei que age em tudo, inclusive nas leis físicas. Só que a gente vai começar a observar leis superiores, leis morais, que foram exemplificadas, se é que assim a gente pode dizer, no Sermão do Monte, né? São e as até leis isso, morais. Luiz, até isso o Baldi diz que se tornará um dia uma ciência exata, né? Ele fala que a ética poderá, nas palavras dele aqui, poderá tornar-se uma ciência exata, e isso é possível porque ela faz parte de uma lei justa. Então a ética também se tornará uma lei exata, né? Uma ciência exata. Sim. Olha só o que ele fala também. No campo moral, poder-se-ão prever as consequências das próprias ações, controlar a correção da trajetória do próprio destino e lançá-lo a partir de um novo impulso e desenvolvimento nele contido, calculando-lhe a natureza e as forças nela contidas. Então olha que interessante, né, Gui e amigos? A gente vai poder calcular de maneira exata aquilo que acontece no nosso campo moral. Né? Ele vai falar muito mais lá na frente de uma futurologia, né, nos capítulos para frente, de uma futurologia, quer dizer, a gente vai poder prever certas coisas, como acontecia com os profetas, né, e outros tantos antigos. Gente, isso vai ser normal para todo ser humano. Ele fala que o pensamento faz parte de uma química sutil, que nós vamos futuramente conhecer essa química, que Exatamente. Combina os pensamentos e as reações, né, provocadas pelo pensamento. Exatamente. Então a gente vai conseguir, né, ver, né, talvez a gente sente num consultório médico, num médico do futuro, e ele não vai olhar mais somente pro corpo. Vai ser uma mistura de médico com psicólogo, né? Vamos analisar aqui o que você tem feito da sua vida. Isso está te trazendo um prejuízo aqui no seu rim, né? Então é melhor você adaptar o seu comportamento dessa forma XYZ, né? Para você não voltar a ter essa doença de novo. E aí a gente vai poder ter um controle melhor da vida, né? Porque hoje a gente anda como cego, como ele diz na Lei de Deus e aqui na técnica funcional em outros capítulos. Né? A gente vai poder dirigir a vida de maneira sensata, de maneira a enxergar os fenômenos da vida, que a massa humana, inclusive nós que estamos aqui discutindo, ignoramos, né? Uma espécie de planificação, uma regulamentação racional da própria conduta. Exatamente. E aí, com a vida em mãos, vamos dizer assim, a gente vai poder evitar os erros e, consequentemente, as dores que se seguem desses erros. Então vai ser uma vida mais fácil, uma vida mais tranquila. A gente vê isso na obra de Kardec, né? Basta esmiuçar lá a Revista Espírita e ver o que é falado dos mundos superiores, que a gente vai ver que é uma vida muito mais leve, mais tranquila, uma vida com um objetivo e uma meta, que é retornar a Deus. Hoje a gente pode chegar à conclusão de que a nossa ciência ela é praticamente dirigida à conquista do bem-estar material. E o Baldi, ele coloca que a ciência, né, a verdadeira ciência, deve ter como finalidade tornar melhores os homens. Essa é a ciência, né? Ele chama da ciência dele, né? E corrobora com isso que o Luiz falou, né? O plano espiritual, ele já traz tudo isso, né? Que a gente colocou agora, né? Que o Luiz colocou principalmente. Essas questões futurísticas, né? De ver, estudar a nossa personalidade, o que a gente tem de negativo e positivo, fazer o balanço, fazer o planejamento, né? De aumentar esse lado positivo, diminuir o negativo, fazer a transformação, né? A gente faz isso tudo no plano espiritual, porque a ciência ela é voltada exatamente para isso, com a finalidade de transformar as pessoas, né? Fazer elas melhores.
E infelizmente esse pecado original na nossa ciência, né, voltada para as conquistas de bem-estar material, ainda precisa ser transformado, né? Precisa voltar para a verdadeira ciência, que é transformar um homem, né? Ele melhor. Muito bom, Ellison. Interessante a gente ver, né? Porque quando a gente pega os conceitos isolados, assim, né? A gente vai ler o balde sem entender um mínimo de ciência, e quando a gente vai ver só a ciência sem entender um mínimo de uma moral, de uma ética, fica tudo muito afastado, né, vamos dizer assim, apesar da obra de Ubaldi ser muito completa, tanto que ele começou com a grande síntese, né, uma proposta científica para o nosso futuro. Mas o que eu quero dizer é que Ubaldi, ele enxerga, doutrina espírita, budismo, enfim, né, e todas as religiões do mundo, eles enxergaram muitos conceitos de maneira ampla, de maneira a olhar de cima, né, e a ciência, ela caminha por terra, né, ela caminha por experimentação e erro. Então vai chegar, sem dúvida nenhuma, né? Eu particularmente não tenho essa dúvida, um momento em que a ciência, mesmo através dessa ciência que é feita hoje, ela vai chegar num determinado ponto, né? Como já tem se chegado nessa questão de uma quebra de simetria quando o nosso universo foi criado, que a matéria é um estado de imperfeição, e outros conceitos tantos que eu não domino, mas pesquiso por aí, né? E vai chegar num momento que vai ser inegável o espírito, a consciência pós-morte, e aí a ciência vai ser obrigada a mudar, né, Ellison, dentro disso que você estava comentando. Ela vai ser obrigada a se modificar, porque senão vai acontecer como acontece com a religião hoje, né? Ela vai passar a ser deixada de lado. Nossa, se a ciência só quer olhar os aspectos materiais, né, e a gente já está vendo de maneira consciente a humanidade, praticamente todos esses conceitos morais, essa ciência não vai valer mais. Então, ela vai ter que se adaptar a essa forma moderna de olhar o todo, né? Não só o material. Ela tá chegando em labirintos, né? Sem saídas. Vai chegar uma hora que ela vai ter que admitir a existência, né? De um pensamento diretor, né? De Deus. Um exemplo disso, por exemplo, é a questão de matéria e antimatéria, né? A ciência não sabe explicar essa diferenciação. Porque Sim. No universo, as duas foram criadas juntas. E, teoricamente, as duas teriam que se anular uma à outra. Exatamente. Ou seja, o universo não existiria. Mas existe. E as duas estão, de certa forma, separadas, né? Ou então, vivem, né? De forma harmônica entre elas. Sem envolver esse processo de anulação. Então, existe alguma coisa por trás aí que direciona isso. Que organiza isso, né? Que faz com que isso exista. Essa mente, essa lei, né? E aí? Né? Tá faltando aquele finalzinho só para chegar e falar que existe uma lei que pensa, né? E muito inteligentemente, que organiza tudo, né? E organiza o nosso universo, né? Esse caos aí que agora tá assim, organizado. Né? Exatamente, né? Para nós, assim, que temos esse conceito moral dentro de nós, né? Eu, pelo menos, fica muito evidente, ou pouco eu entendo ciência, mas eu gosto muito da astronomia, né? E aí eu olho esse universo assim, que é incomensurável, de tão grande, e apesar de todo o caos que existe nele, de explosões, de estrelas, choque de galáxias, né? Enfim, a gente vê que existe uma ordem, né? Que sustenta isso tudo, né? Ainda no campo da fé, talvez, não é tão científico, mas assim, a gente observa e fala, nossa, como é que isso tudo tá aí? Mas as velhas formas mentais resistem e se rebelam contra as mudanças. Então cada inovação é julgada como erro, heresia e condenada, portanto para que seja destruída. Tudo isso é um impulso instintivo produzido pelo inconsciente. O novo é recusado porque atenta contra a segurança garantida à vida pelos antigos métodos, que deram prova de ser úteis para tal fim. Assim se explica a resistência do passado, a sua sobrevivência no presente e a sua predisposição contra o futuro. Eu chamei esse trecho aqui de ortodoxia. O que eu queria comentar em relação a esse trecho aí, o Ubaldi ele trata desse assunto da ortodoxia e da heterodoxia mais profundamente no livro, se não me engano, é Descida dos Ideais, Thales, o futuro das religiões, eu não sei se é exatamente esse livro. Mas ele fala sobre o futuro das religiões, ele faz um paralelo com o Teilhard de Chardin, e é bem interessante que ele faz esse resumo bem rápido de como que a gente tenta realmente defender posições, e entra nisso a nossa defesa de um Deus ultrapassado, né?
entre aspas, né? Porque aqui ele tá no capítulo um mais avançado conceito de Deus. E às vezes a gente troca por um menos avançado conceito de Deus, exatamente porque mantém uma posição muito ortodoxa, que são as velhas formas mentais resistindo, né, ao novo. Exatamente, é um processo de repetição, como eu tinha falado mais cedo no podcast, da queda. Aí, como a gente falou sobre as leis lá, seria uma das manifestações da lei de dualidade, que provoca nos grupos uma luta constante entre ortodoxia e heterodoxia. Então a gente vê nos grupos que começam harmônicos, rapidamente se instaura neles disputas políticas internas e de forças, porque alguns membros querem defender aquela função original do grupo e outros querem conectar aquela função original com coisas externas que são interessantes. E aí logo se a gente vê formando nos grupos, que é um aspecto de muita tensão, os grupos políticos mais ortodoxos e mais heterodoxos. E aí é uma manifestação de como esse erro primordial vai também se pulverizando de infinitas formas, né? E dentro da lei de dualidade, essa da ortodoxia e heterodoxia é só uma das manifestações dessa dualidade do nosso universo. Ô Guilherme, é interessante, né, esse comentário seu. A gente percebe como a gente representa, até de forma teatral mesmo, o processo de queda nos grupos que a gente participa, né? Não, e é teatral mesmo, tanto que muitos mitos, o Ellison, estão baseados nisso, né? Muitas das peças gregas, né, das histórias contadas, são baseadas nessa ideia central, né? Que o Joseph Campbell chama de monomito, né? A gente vai, inclusive, estudar num dos episódios do Ouvidos ao Mistério sobre isso. Jung também, ele relaciona muito essas questões, né, com os arquétipos. É interessante também a gente estudar a respeito também, fazendo essa relação com o balde. É isso aí. Muito legal, pessoal. Bom, pessoal, o assunto está interessantíssimo. Temos muito ainda a falar, muito a desenvolver. Os temas abordados por o balde não foram todos tocados por nós. Não tivemos capacidade de fazer isso na nossa 1 hora aproximadamente disponível. Mas o que a gente vê é justamente isso. A necessidade que temos cada vez mais de amadurecer o nosso olhar para compreender em profundidade a figura de Deus, da qual nós estamos nos aproximando gradativamente, paulatinamente, gota a gota, né, partícula a partícula, conseguindo cada vez mais entender com um pouco maior de profundidade e integrando-nos cada vez mais nessa grande harmonia universal. Convidamos vocês, queridos amigos, para que nos encontremos no próximo episódio, capítulo 5 do livro A Técnica Funcional da Lei de Deus. Um grande abraço e até a próxima.